só vai investir se ela... Escolha da área de plantio. Então vamos lá. O que eu tenho que saber para fazer a escolha da área? Primeira coisa é analisar o histórico daquela área onde eu quero produzir e considerar a cultura antecessora, ou seja, o que já foi cultivado naquela área. Vamos lá então. O cultivo anterior, tá, diz respeito ao que foi cultivado antes, né, a espécie vegetal que estava sendo produzida lá. Para eu escolher uma área para plantio de semente, eu devo preferir sempre uma área que nunca foi cultivada aquela espécie vegetal. Por exemplo, eu quero produzir semente de milho, de preferência eu vou utilizar uma área onde nunca foi plantado milho. Tá? Ou se foi plantado há muito tempo atrás, que as chances de ter semente daquele milho lá são muito pequenas. Porque tem semente que fica no campo, tem dormência e vai germinando anos depois que elas caíram lá no chão. Então, de preferência, eu tenho que utilizar uma área onde não foi plantado aquela espécie vegetal que eu quero cultivar. Caso já tenha sido plantada, de preferência, a espécie vegetal que foi cultivada anterior tem que ser a mesma e do mesmo material genético. Por quê? Porque se tiver semente lá no solo que ficou da safra passada, eu vou plantar semente esse ano. Se ficou semente e ela germinar, é do mesmo material genético. Não vai ocorrer contaminação genética, ou o risco de contaminação vai ser reduzido, tá? Então, de preferência, a área que nunca foi plantada com aquele material genético, mas se foi plantado, que tenha sido o mesmo. Tá? Por quê? Porque tem semente que fica no campo de um ano para o outro, e germina 2, 3, 4, 5 anos depois está germinando. Então, imagina, eu plantei soja esse ano aqui, mas 5 anos atrás foi plantado soja nessa área. Semente de soja não dura tanto tempo, mas tem espécies vegetais que a semente fica muito tempo no solo, tá? Mas imagine assim, eu plantei soja há 5 anos nessa área, parei de plantar e agora vou plantar de novo para produzir semente. Imagine que tenha ficado no solo semente daquela soja que colheu há 5 anos atrás e ela, nesse ano, resolve germinar. Vai acontecer o quê? Vai surgir uma planta atípica ali dentro, uma planta que não é aquela variedade de soja que eu estou cultivando. Então, se eu plantei soja anteriormente nessa área, de preferência que tenha sido o mesmo material genético com a mesma cultivar, porque não ocorrerá mistura de variedades quando aquela semente nascer lá 5 anos depois. E quando essa semente nasce dentro do campo, que não fui eu que plantei, mas ela nasceu ali porque ela estava ali, eu vou chamar aquela plantinha de tiguera. Tá? Então, toda vez que você estiver andando num campo de produção, você vai ver que tem plantas de outras espécies vegetais. Você está andando no meio da soja, tem pé de milho. Você está andando no meio do milho, tem pé de soja. Você está andando no meio do milho, você vê que tem plantas de milho diferentes dentro da área que você sabe que são oriundas de safras passadas, sementes que ficaram no solo e ali germinaram e deram origem àquela planta. Essa planta que está ali no meio, ela é indesejada. Ela nasceu espontaneamente ali, eu não plantei ela nasceu porque tinha uma semente ali. Tá? E eu vou chamar essa planta de tiguera. Tá? Guarde esse nome que vocês vão ouvir para o resto da vida de vocês. Então, outros problemas relacionados com a cultura anterior é a presença de doenças e pragas. Imaginem você, né, à medida que eu vou cultivando, fazendo monocultivo, cultivando muitos anos sucessivos, né, a mesma espécie vegetal na mesma área, a chance de ir surgindo doenças é cada vez maior. Elas surgem e o controle vai ficando cada vez mais difícil. Tá? Então, se eu vou utilizar uma área que já produziu a mesma espécie vegetal, a chance de ter doença naquela área e praga que seja um problema para o meu campo de produção é maior. Então, por isso que eu devo dar preferência também, por esse motivo também eu devo dar preferência a áreas novas, áreas que nunca foi plantado aquele material genético ou aquela espécie vegetal. Por quê? Porque a chance de surgir doenças e pragas, né, que venham a causar danos na minha área de produção de sementes são menores. Existe também a presença de espécies silvestres ou invasoras. Se eu souber o histórico da área, se eu souber quais são as plantas daninhas, né, que existem dentro daquela área, tem espécies, por exemplo, que produzem sementes que eu não consigo separar depois na hora da colheita e do beneficiamento.
Aí vai lá mistura. É aquela história, já ouviram falar do joio do trigo? Separar o joio do trigo? É difícil fazer a separação. Então tem espécies, se eu estou cultivando trigo e tenho joio, eu sei que naquela área já tinha joio, eu não vou plantar trigo naquela área. Por quê? Porque quando eu colher, eu vou colher a semente do joio junto e eu não vou conseguir separar depois. E aí quando eu for fazer uma análise da semente produzida, eu vou ver que tem uma mistura física, né? Um contaminante físico grande, que tem outras espécies vegetais ali no meio do lote de sementes. Eu não consigo separar. E aí, sabe o que vai acontecer com o meu lote de sementes produzido naquela área? Eu vou perder. Eu não consigo vender como semente, porque não atingi o nível mínimo de pureza, né, física para ser comercializado como semente. Então, eu sei que tem aquela planta daninha, eu não vou plantar ali, porque ela vai me causar problemas depois. Tá? Então, eu tenho que saber o histórico da área, saber se tinha ou não e quais eram os tipos de plantas daninhas, né, a quantidade que existia na área. Um exemplo aqui clássico é do arroz vermelho e arroz preto. Arroz vermelho e arroz preto são arroz, pessoal. Tá? E existem nas áreas de produção. Em alguns locais inexistem, outros existem em pequenas quantidades, outros em muita quantidade. Imagine você, eu vou produzir semente de arroz e eu sei que naquela área era produzido arroz e tem muito arroz vermelho e arroz preto. Arroz vermelho e arroz preto, tá? O arroz vermelho ele é permitido em níveis baixíssimos lá. Então, quando eu planto sementes, vou produzir semente de arroz, pode ter arroz vermelho na área? Pode, mas numa quantidade muito pequena. E arroz preto não pode ter nenhum. Se no meio da lavoura de semente de arroz, um fiscal que faz a fiscalização andar e achar um pé de arroz preto lá, entendeu? Com a semente de arroz na hora da colheita, meu amigo, acabou, cancelado o campo de produção. O cara dá uma canetada e fala assim, ó, isso aqui não pode ser comercializado como semente. Quer dizer o quê? Uma planta só, uma única planta de arroz preto condenou todo o campo de produção de sementes, tá? Então é bom eu saber se existem essas plantas antes de eu fazer o cultivo no local, a fim de evitar danos posteriores. Opa, se eu sei que lá tinha arroz preto e arroz vermelho, por que eu vou plantar naquela área? Eu sei que pode nascer uma miséria de um pé de arroz preto e vários pés de arroz vermelho e prejudicar o comércio dessa semente. Pode acontecer de eu perder o campo de semente porque lá no meio apareceu um único pé de arroz preto, o fiscal viu e condenou o campo. Entendeu? Não tenho o que fazer. Então, evito áreas onde eu sei que existem plantas que não são toleradas, tá? Ou são toleradas em níveis muito pequenos. Então, para que eu vou arriscar? Não arrisco, não planto nessas áreas, beleza? Escolha da cultivar para produzir sementes, né? Eu preciso escolher uma cultivar, pessoal, que atenda ou consiga produzir nas condições climáticas e de solo que eu tenho no local. Não adianta nada eu querer produzir uma cultivar de soja que tem um alto valor no mercado, eu consigo vender por elevados preços, se na região onde eu quero produzir ela não produz. Ela vai muito mal, ela dá problema com determinadas doenças e eu vou ter problema com a qualidade sanitária da semente produzida, né? Então, eu tenho que levar para aquele local onde eu quero produzir uma cultivar que seja adaptada àquelas condições, tá? De solo e de clima, beleza? E ela, sempre que eu levar esse material, ele tem que ter características agronômicas favoráveis, tá? E lembrando que existem as empresas de melhoramento, esses órgãos de melhoramento, público ou privado, cara, tem material de todo tipo e jeito. Sempre vai ter um material que se adapta melhor às condições de clima e solo que você tem lá e que você quer produzir. Então procure sempre um material que se adapte às condições de clima e solo que você tem no local onde será instalado esse campo de produção, beleza? Preparo do solo, tá? Então, preparo do solo não existe, né? Não varia muito do que já é feito no cultivo comercial, tá? Deve ser bem feito, deve ser tudo bonitinho, do mesmo jeito que é feito na área de cultivo comercial. É claro que tem área de cultivo comercial que é um relaxo, os caras trabalham, fazem serviço de porco. Para a produção de sementes isso não é possível, você tem que fazer um bom preparo do solo, tá? Você tem que fazer de forma correta, com equipamentos adequados, tá ok? Então,
isso não diverge muito do que é feito comercialmente. Lembra que eu falei que o produtor de sementes geralmente é o produtor de grão que tem uma elevada capacidade de produção? É o cara que produz muito? Por quê? Porque dentro das coisas que ele controla, uma delas é o preparo do solo. Então, para você produzir bem, né, você tem que fazer um bom preparo do solo. E esse preparo do solo é o mesmo que tu faz para fazer o campo de produção de sementes. Tá? Esse preparo tem que ser bem feito para garantir o quê? Tá? A emergência, uma boa emergência das plantas e uniformidade distante. O que é isso? Emergência é quando a sementinha germina, sai a plântulazinha de dentro do solo, né, sai do solo e vai para a superfície do solo. Né? Ela sai de dentro do solo, isso é emergência. E uniformidade distante quer dizer o quê? Que eu não posso ter falhas, né, de germinação por conta do plantio, um preparo mal feito. Muitas vezes o preparo mal feito impede a emergência adequada e uniformidade distante. Então eu vou ter estantes falhados, vou ter locais, entendeu, que quase não vou ter plantas. Outros locais vou ter mais plantas, alguns meses, e o preparo de solo foi feito de forma inadequada e por isso ocorreu essa falha de estandes. Eu não tenho uniformidade de estandes. A quantidade de plantas por área varia dentro da minha área de produção. Isso não é interessante, tá? O que é importante a gente ver sobre o preparo do solo, que é diferente de um cultivo comercial, é a limpeza dos equipamentos que eu vou utilizar para fazer o preparo do solo. Isso é importante. Imagina, vocês já devem ter visto, ouvido falar sobre aração, gradagem, subsolagem, né? Uso de subsolador, arado, grade. Todos esses equipamentos passam pelo solo, revolvendo o solo, mexendo o solo. E sempre fica solo preso nesses equipamentos. Imagina que às vezes tem muito barro no local, fica barro grudado em todo lugar do equipamento, né? Tem muita lama, ou tem locais do equipamento que cai terra e a terra fica presa ali, né? E com o passar com um balanço, essa terra vai caindo devagar e tal. Por que eu tenho que fazer a limpeza dos equipamentos? Eu tenho que lavar esses equipamentos, eu tenho que limpar, tirar todo o solo. Porque às vezes eu trouxe esse equipamento de uma área que está infestada tem uma doença de solo naquele local que, se acontecer na minha área de produção de sementes, eu vou ter problema, né? Às vezes esse equipamento veio de um local que no solo está cheio de ovo, de pragas para a lavoura, vamos dizer, pode ter nematóides, pode ter ovos de insetos, uma série de coisas que vem no solo preso nesses equipamentos. Então o que eu faço? Eu limpo esses equipamentos antes. E é fácil, faço uma lavagem dos equipamentos, limpo esses equipamentos e aí eu faço o uso no local, tá? Para garantir que eu não esteja trazendo de outros locais, outros campos de produção, pragas e doenças para o meu local. Pode vir semente de planta daninha naquele solo que está preso no equipamento, uma série de coisas, tá? Então, eu faço a limpeza para não promover a entrada de pragas e doenças que eu não quero no meu campo de produção de sementes. Semeadura. Vamos falar isso aqui, vou dar um intervalo na aula, agora a gente... Então, pessoal, voltando aqui ao sexto passo, a semeadura, né? Então, vamos lá. Época de semeadura deve ser determinada pelas condições climáticas favoráveis para uma boa produtividade, que, de modo geral, é idêntica à cultura para fins comerciais, tá? Então, é muito similar à utilizada, né? A metodologia utilizada no cultivo comercial. Deve-se priorizar sempre o cultivo numa fase, plantar numa época para que o cultivo ocorra numa fase de boa precipitação, tá? E de preferência que a fase de colheita do cultivo coincida com uma fase de baixa precipitação, tá? É importante lembrar que a partir do momento que a semente atingiu a maturidade fisiológica, que é o momento que ela se desliga da planta-mãe, né? Que ocorre a ruptura ali do hilo, daquele fiozinho, né? Que o cordãozinho umbilical pelo qual a mãe alimenta a semente, que é seu filhinho, não é isso? Então, no momento que aquele cordão se rompe, a semente atingiu a maturidade fisiológica.
Então é interessante que a partir do momento que a semente atinge a maturidade fisiológica, não chova mais no campo, né? O tempo seja o mais seco possível. Por quê? Porque toda vez que chove no campo, a semente é um produto higroscópico, ela absorve água. Se o teor de água é maior do lado de fora dela do que do lado de dentro, ela absorve água. Então, toda vez que chove, a umidade da semente, ela absorve água, o teor de água da semente aumenta. Então ela fica hidratando, aí para de chover, vem o sol durante o dia, ela perde pouco dessa água. Né? Chove, ela hidrata, desidrata. E se absorve e perde água, vai diminuindo, tá, o vigor dessa semente. É como se ela começasse a querer germinar. Lembra que eu falei das 4 condições, né, os fatores que interferem na germinação? O primeiro é a presença de água, depois gases, não é isso? Água, oxigênio, temperatura e luz. Ali na semente, na condição de campo, tem tudo isso. Se tiver água, né, se chover, a umidade relativa do ar subir muito, tiver água em contato com a semente absorve água. É como se ela quisesse iniciar o processo de germinação. Aí vem o sol, diminui a água, ela para. E toda vez que ela absorve, perde água, o vigor da semente vai diminuindo, tá? Ela perde o vigor, a capacidade germinativa daquela semente também é alterada. Então isso promove deterioração fisiológica desse material no campo. Então é interessante que eu plante numa época, faça a semeadura, que ela pegue chuva suficiente durante o ciclo de cultivo, mas que na fase da colheita eu tenho um índice pluviométrico menor, tá? Que a umidade relativa do ar seja mais baixa e que eu não tenha tanta chuva, ou de preferência, né, se possível, que não tenha chuva no período, tá? Então isso é interessante. Muitas vezes isso não é possível, tá ok? Muitas vezes eu não consigo, não controlo o clima, né? E muitas vezes o período chuvoso se estende por um período mesmo após a maturidade fisiológica da semente ser atingida a campo, tá? Os equipamentos são os mesmos, né, que eu utilizo no cultivo comercial, só que eu tenho que ter alguns cuidados especiais. Por exemplo, a limpeza das semeadoras. Como eu vou fazer o cultivo de sementes, é interessante que não tenha contaminação nenhuma na semeadora que eu vou na semeadora que eu vou utilizar. Então eu tenho que fazer a limpeza prévia dessas máquinas para fazer o cultivo. Tá? Então eu limpo toda semana, faço toda a limpeza, tiro tudo que é semente que existe ali dentro, seja de outras espécies ou da mesma espécie, de cultivar diferente. Tá? Eu limpo para não ocorrer a contaminação genética lá no campo de produção, para evitar que surjam plantas indesejáveis lá no meio de produção. Então é importante fazer essa limpeza para garantir a pureza varietal lá no campo. Imagina, eu usei essa plantadeira para plantar uma variedade de soja X, e eu vou usar a mesma para plantar Y logo em seguida. Quando eu for fazer o plantio da Y, eu tenho que fazer a limpeza dessa plantadeira, porque muitas vezes ficam sementes da outra variedade ali na plantadeira que podem ser lançadas ao solo e pode dar origem a uma planta indesejável e promover a redução da pureza varietal do campo, assim como sementes de outras plantas, entendeu? Pode acontecer de ter essa semeadora ter sido utilizada para plantar outra espécie vegetal e eu não faço a limpeza, né? Eu plantei feijão anterior a fazer o plantio da soja e eu acabo levando semente de feijão para dentro da minha área de produção. Isso não é interessante, porque eu vou alterar a pureza física, né, do meu campo de produção. Isso também não é interessante. Então, limpeza prévia da semeadora sempre, tá? Antes de fazer o plantio, né, a semeadura da espécie lá, da variedade que vai ser cultivada, tá ok? A semeadora tem que ser regulada direitinho para que ocorra uma distribuição homogênea da semente e adubo, para que ocorra uma emergência e um desenvolvimento uniforme das plantas. Semeadora mal regulada, tá? Ela pode derrubar adubo de maneira desuniforme, então algumas plantas têm mais, outras têm menos adubo, o desenvolvimento é desigual. Assim como a profundidade de plantio, né? Semeadora mal regulada, ela pode deixar sementes mais próximas, em alguns locais mais próximas à superfície, em outros locais mais profundas. Isso faz com que o quê? A emergência e o desenvolvimento das plantas seja disparado. Então eu tenho plantas que
emergem mais rápido na área, eu tenho plantas que demoram mais para emergir. Eu não consigo uniformidade no campo. Tá? Eu vou ter área desuniforme com plantas em estádios de desenvolvimento diferentes. Para mim não é interessante. Tá? Ao passo que, se eu tenho uma semente muito superficial e uma muito profunda, eu corro o risco dessa superficial ter problemas para emergir, ela pode até germinar, mas ter problemas por falta d'água, que o solo se seca mais rapidamente nessa camadinha mais superficial, e essa semente, essa plântula em formação ter problema de desenvolvimento e vir a morrer, assim como uma semente muito profunda, ela germina, mas não consegue sair de dentro do solo e acaba não virando uma planta. E eu vou ter falhas, né, no estande de plantas dentro da área. Então, a semeadora tem que estar sempre bem regulada para promover uma adubação uniforme e a formação do estande de plantas uniforme. Menores espaçamentos na hora do plantio refletem no aumento de produtividade, mas muitas vezes isso não é interessante. Por quê? Porque quando eu tenho um adensamento maior, os riscos do surgimento de doenças também aumentam e a possibilidade de estresse hídrico aumenta. Por quê? Porque eu vou ter muito mais indivíduos consumindo a água que existe naquele local. Tá? Se eu aumento a densidade populacional, a demanda hídrica dessa população, né, dessa mesma área é maior. Tá? Então o risco de estresse hídrico é maior. E o risco de doenças é maior quando eu aumento a densidade populacional. Quando eu coloco as sementes mais próximas na linha e as linhas mais próximas, tá? Então tem que ter cuidado, planejar muito bem isso, para na hora da semeadura não fazer semeadura com espaçamentos inferiores ao preconizado e eu posso ter esses problemas com doença e falta de água. O que deve ser... seguir as recomendações especificadas para cada cultivar. Existe espaçamento indicado para cada cultivar mais adequado. Tem que ser feito o tratamento de semente sempre, tá? É recomendável que faça, tá? Para evitar o surgimento, né, de doenças, né? Depois você não consegue controlar, evitar a perda de plantas durante a fase inicial de desenvolvimento, que é a fase que ela é mais suscetível ao ataque de pragas, né, de algumas doenças e insetos. Tá? Então eu tenho que fazer o tratamento das sementes contra, né, que alguns chamam de imunização, né, contra ataque de pragas e alguns outros patógenos de solo. Tá? Então deve ser feito o tratamento sempre com critério, cuidado para se prevenir, tá, do surgimento de doenças na fase inicial de estabelecimento da cultura e controlar o ataque de certos insetos que consomem essa semente, né, ou as plântulas nessa fase que ela ainda está novinha, na fase de estabelecimento das plântulas a campo. Densidade de semeadura, né? Para a produção de sementes certificadas categoria C2, utilizam-se sementes de categoria básica ou certificado de primeira geração. Nessas condições, recomenda-se usar baixas densidades de semeadura de cada planta resultante produza mais sementes. Tá? Então, dependendo da categoria que eu for produzir, preconiza-se em algumas situações, para algumas espécies vegetais, que eu utilize uma densidade populacional menor. Tá? Muitas vezes eu diminuo o número de plantas na área, mas a quantidade de sementes produzida por planta aumenta. Tá? Então, muitas vezes eu diminuo a densidade populacional, tá? Diminuo a demanda hídrica, diminuo o risco de uma incidência mais severa de uma doença, só que ainda eu não tenho a mesma produtividade, né? Eu vou reduzir a produtividade. Mas de maneira, às vezes, que isso não é tão significativo, porque muitas vezes uma planta que tem mais espaço para se desenvolver, né, ela consegue produzir mais sementes por planta. Então, de certa forma, existe um tipo de balanço, né, uma certa compensação. Então, em alguns casos, para algumas espécies vegetais, tá, pode ser feito isso. Eu diminuo o espaçamento entre plantas, mas eu diminuo, então, no final, a quantidade de plantas por área. A minha produtividade pode ser reduzida, mas ao mesmo passo que eu diminuo
essa densidade, a quantidade de plantas por área, a produção por planta aumenta. A soja é um exemplo clássico, tá bom? A soja que tem um espaço maior para se desenvolver, ela consegue crescer mais e produzir mais sementes.